O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente, e essa delação que resultou na operação de hoje, no Rio de Janeiro. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. Eu gostaria de saber a participação efetiva do ex-bombeiro nesse caso. Inicialmente, as investigações mostraram que ele tinha uma participação no carro, no empréstimo do carro para guardar as armas, e agora apurou-se que ele também participou do planejamento do crime. Se o senhor puder falar um pouco disso, por favor. Ou o doutor Andrei. Os maiores detalhes da operação devem ser divulgados ainda nessa manhã pela nossa equipe, mas o que eu já poderia adiantar, que essa pessoa também participou de ações de vigilância, de acompanhamento, e também nesse apoio logístico, de integração com os demais atores de toda essa cadeia criminosa que foi percorrida. Então, ele teve um papel importante nesse contexto inteiro. Antes e depois, inclusive depois com a questão do carro. O carro foi, para usar uma expressão local lá, o carro foi picado, então houve a participação dele também nessa ocultação de provas. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo.
e houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas novas, sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, tendo como vítima a Marielle, Anderson e a tentativa de homicídio contra a Fernanda. Em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Então, nós temos hoje uma fase muito importante. De confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento são estas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as polícias federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário, e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente, em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. O que houve de diferente para vocês chegarem nesses resultados de agora, que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estava fazendo? É uma soma, não há dúvida, de passos que foram dados anteriormente. Nós respeitamos todas as investigações já ocorridas, mas esse ingresso da Polícia Federal, das polícias federais, da Polícia Penal Federal, permitiu uma maior união. Então, sem dúvida, o elemento da união de forças foi decisivo para esse resultado. Eu mesmo tenho conversado com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Luciano, já falei com ele na manhã de hoje, cumprimentando pela participação do Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, não há nenhum tipo de competição, há uma união. Então, esse elemento é decisivo. E o segundo foi que, com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre
uma esperança nova para o caso é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações, que a Polícia Federal tenha as informações, o Ministério Público tenha as informações, que conduzem ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que, na linha do tempo, a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Então, queria entender qual foi a postura da defesa, que também fez mudar o entendimento deles para uma colaboração, delação neste momento. Qual é o interesse da PF? O que ele entregou, sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas, entregou, sei lá, documentos, pendrive, o que ele apresenta de novo que faça com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, do Elcio, a delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony, e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive por desconhecimento, minha, do doutor Andrei e do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz. Por esse grande general bíblico, Moisés, que é menos conhecida, mas que acho que é ilustrativa em relação à importância desse momento. Narra o livro do Êxodo que em uma batalha contra o exército de Amaleque, Moisés se posicionou no alto de uma colina. E para inspirar o exército nessa batalha, ele levantava os braços. E quando ele levantava os braços, o exército ia bem e conseguia vencer. Quando ele abaixava os braços, o exército fraquejava. Ele cansou,
mas havia 2 ministros do lado dele que seguravam os braços dele para cima. Essa história bíblica, presidente, é para lhe dizer o seguinte: primeiro, o senhor é o nosso general no alto da colina, fique de braço levantado, por favor. E segundo, eu quero afirmar ao senhor. Olá, eu sou Matheus, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Que cada vez mais e sempre, quando eventualmente o senhor cansar, que é raro, o senhor pode contar com seus ministros, com os políticos, com o povo brasileiro, para sustentar seus braços para cima. E inscreva no seu exército as polícias brasileiras. Pode inscrever, estou lhe afirmando isso. Porque a gente precisa separar o joio do trigo para fazer justiça. E esse evento aqui é exatamente a demonstração desses braços abertos do presidente e um ato de coragem. Porque segurança pública é um tema difícil. E o senhor não está se escondendo do tema. Às vezes, tradicionalmente, se diz que segurança pública é um tema dos estados. Eu fui governador, o Renan foi governador, o Rui foi governador, o Valdez, o Alckmin, claro, esse quase o Fidel Castro, 4 mandatos lá, camarada Alckmin. Não sei quantos mandatos lá em São Paulo. E o que é que a gente sabe, o que é que a gente vê? É que a gente precisa de união. Os governadores que estão aqui, meu companheiro Jerônimo, o governador Ibanez, que está aqui, do Distrito Federal, o governador Vanderlei, a governadora Celina, todos nós que aqui estamos, queremos o governo federal presente no tema da segurança. Não apropriar, usurpar as competências estaduais, mas ajudar. E eu estou aqui porque o presidente Lula hoje está materializando, concretizando passos importantes na sinalização de que o governo federal está presente e está concretizando na prática uma política de segurança pública no Brasil. O que é esse evento hoje? Em primeiro lugar, minha gente, prevenção e justiça social. Bolsa Família é segurança, saúde é segurança, escola de tempo integral é segurança. Nós não vamos nos iludir, e as polícias brasileiras sabem que a distribuição de renda e a melhoria das condições de vida do povo é a principal política de segurança pública liderada pelo presidente Lula e que nós estamos fazendo no Brasil. E nessa dimensão da prevenção, dona Janja, eu quero destacar 2 atos. O primeiro, o edital sobre a cultura. O Estado brasileiro tem o dever de ser como as mães e pais das periferias desse país que não desistem dos seus filhos. O Estado brasileiro não pode ser menos do que as famílias do povo mais pobre, simples e humilde do Brasil. E por isso o Estado brasileiro tem que chegar perto das pessoas que precisam. E a cultura é uma forma de disputar com o mundo do crime a juventude brasileira. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Como elas têm que funcionar. A primeira delas é a harmonia entre os entes federados. Um presidente da República não pode se meter a querer governar um país sozinho, sem levar em conta a importância e o papel dos governadores de Estado. Da mesma forma que um presidente da República não pode se meter a governar um país sem levar em conta a existência das prefeituras. Eu sempre digo que a prefeitura, por menor que ela seja, é lá que o cidadão e a cidadã mora.
é lá que está a escola, é lá que está a farmácia, é lá que está o posto médico, é lá que estão os grandes problemas das pessoas. Não é no Estado ou no Brasil, é na cidade. Então, se a gente quer estabelecer política de segurança para tentar evitar a coisa macabra que aconteceu em Blumenau e em outras escolas do país, é preciso encontrar um jeito de fazer com que as prefeituras participem disso. Aliás, é preciso até encontrar um jeito de dar um papel mais importante para as polícias municipais que muitas prefeituras podem criar nesse mundo. Não é de cima para baixo que se resolve as coisas. Aí só o general dele, só o general do Flávio Dino é que levantando os braços resolve. Você não sabe, quando eu tomei posse em 2003, eu tinha bursite nos 2 braços e eu não conseguia levantar a mão. Se naquele tempo eu tivesse numa batalha, simplesmente eu teria sido derrotado, porque eu não conseguia levantar o braço para cumprimentar uma pessoa. Quando o Flávio Dino apresentou esse pacote de decretos, de projetos de lei, para ver se a gente tenta restabelecer a questão de segurança com um pouco mais de altivez nesse país, nós estamos, na verdade, construindo um processo de experiência, que nem nós sabemos o resultado disso. Porque muitas vezes não depende de lei. As leis de proteção da mulher, elas existem. Mas a violência contra a mulher cresce todo santo dia. E o que é mais grave é que muitas vezes a violência contra a mulher cresce não é na casa do vizinho, é na casa deles. É dentro de casa que muitas vezes acontece a violência. Eu vi um dado sobre estupro esses dias, que eu não sei a instituição que fez aqueles dados, qual é a veracidade daqueles dados, mas se eles forem verdade, é uma coisa extremamente grave que acontece nesse país. E a maioria de estupros entre pessoas de 0 a 17 anos, entre mulheres, ou seja, e a maioria acontece dentro de casa. Significa que alguma coisa está errada na nossa estrutura familiar, na nossa formação. Acho que é preciso mais general, como o Moisés, para que a gente possa ir formatando o surgimento de uma nova sociedade, de um novo comportamento, o comportamento de respeito. Ontem, Flávio Dino, eu fui numa atividade que você não pôde ir, que foi uma homenagem a Santos Dumont. E teve um momento lá da homenagem que o Santos Dumont foi conversar com o pai. E o pai tinha prometido levar o filho não para estudar, mas para se aperfeiçoar em eletricidade, em mecânica, em motor. E num determinado momento o locutor anuncia que aquilo, Santos Dumont conseguiu ser o que era por causa da boa estrutura familiar que ele tinha. Certamente tinha, mas era uma estrutura familiar poderosa, porque o pai pegou o filho com 18 anos e falou: olha, meu filho, você vai para Paris, sabe, exercitar a sua inteligência, e não se importe não, fique lá quanto tempo você quiser, porque eu garanto o dinheiro para você ficar lá. Ah, quisera Deus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil pelo menos um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho, porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivesse precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos, e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz, e essas pessoas ficam
lá sem ter ninguém para cuidar deles. Quando a gente está tentando estabelecer uma nova relação entre o Estado e a polícia, a gente está pensando em criar também uma nova polícia. E, sobretudo, Flávio Dino, quando a função é uma função de carreira, é preciso que a gente entenda que nenhum policial, ninguém que é carreira de Estado deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E esse país foi impregnado e que nós precisamos desmontá-lo. Desmontar colocando mais civilidade nas pessoas, mais civilidade na polícia. Na sociedade civil precisa aprender a conviver com a polícia como um instrumento em defesa dela própria. Mas muitas vezes o que acontece é que a polícia é tida como adversário. Esse é um processo de educação que cabe ao presidente da República, ao governador do Estado, ao prefeito, ao deputado, ao senador. Quantas vezes a gente vê encenação quando um governador consegue na sua polícia do Estado matar um bandido, como nós já vimos, o governador desce até de helicóptero festejando a morte do bandido. Quando não consegue matar, a culpa é do governo federal. A tentar responsabilizar outras pessoas, não tem responsável maior. Todos nós somos responsáveis. E o que nós estamos trazendo para o governo federal é a responsabilidade pela segurança pública desse país, trabalhando junto com o Estado e com os municípios. O Flávio disse bem, nós não queremos ocupar o papel do Estado. Quem cuida da polícia estadual é o governador do Estado. O que nós queremos é ser parceiro, é contribuir para que a gente possa, tanto nas cidades como na Amazônia, a gente diminui a violência desse país. Quando nós estamos preocupados com a Amazônia, é porque na Amazônia hoje são quase 5 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia, uma coisa de uma imensidão maior do que toda a Europa junto. É lá que está sendo fomentado o crime organizado, o narcotráfico e tudo que é ilícito. E aí nós precisamos trabalhar junto com o governador do Estado, precisamos redefinir o papel das Forças Armadas, para que todo mundo tenha compromisso e evitar, sabe, que seja na selva brasileira tão almejada para ser preservada pelo mundo inteiro, que acontece parte da violência, como aconteceu com os índios Yanomami em Roraima. A outra coisa é a questão das armas. Olha, uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas. A gente não pode permitir. Eu disse ao companheiro Flávio Dino que eu era contra, eu sou contra. Eu já participei de uma campanha do desarmamento nesse país, recolhemos milhares e milhares de armas e a gente não tem nenhuma informação de que essas armas que estão sendo vendidas são para pessoas decentes, honestas, sabe, que querem só se proteger. Porque a gente não sabe se é o crime organizado que está tendo acesso a ela, facilitada pelo comportamento dos governos. É por isso que a gente vai continuar lutando por um país desarmado. Quem tem que estar bem armado é a polícia brasileira, é as Forças Armadas brasileiras que tem que estar bem armada. O que nós precisamos baixar é o preço dos livros. É o preço de acesso às coisas culturais que as nossas crianças não têm acesso. Então, companheiro Flávio Dino, você, com 6 meses de governo, está cumprindo uma coisa muito importante da nossa campanha.
Você pode se preparar que tem mais coisa para a gente cumprir, e um compromisso meu é que esse país será devolvido ao povo brasileiro na normalidade. As pessoas precisam aprender a se respeitar. As pessoas não podem ficar se achincalhando, se xingando, se violentando, como a gente tem visto em tudo quanto é lugar desse país. É na torcida de futebol, é na política, é dentro, às vezes, sabe, de Câmara de Vereadores. Onde é que a gente vai parar? Então, hoje, o que está acontecendo aqui é um passo extremamente importante. Não será o primeiro e nem será o último. A gente vai continuar cuidando da sociedade brasileira como ela imagina que a gente deva cuidar, com muita paz, com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo com muita segurança. Esse Brasil, eu tenho certeza que nós vamos construí-lo junto, eu e vocês, porque na verdade vocês podem muito mais do que o presidente da República. Obrigado, companheiro Flávio Dino, por todo o trabalho. Hoje eu vou falar sobre a assustadora ameaça do Lula, que andou sugerindo uma espécie de solução final para a polarização política no Brasil, extirpando, isto é, eliminando o lado oposto ao dos petistas. Tudo por causa de uns xingamentos bobos disparados contra o minúsculo Supremo, Alexandre de Moraes. Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O ministro frágil, fragilíssimo, não suportou ser xingado de, abre aspas, bandido, comunista e comprado, fecha aspas. A tal ponto que autorizou uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal contra as pessoas que o xingaram. Este é o país que temos hoje, um presidente que fala em extirpar desafetos e um ministro do STF que usa o Estado, o monopólio da violência do Estado, para perseguir quem o xingou de, abre aspas, bandido, comunista, comprado, fecha aspas. E aqui vai o meu desabafo, porque eu não tô imune ao veneno dessa serpente de duas cabeças que desponta no horizonte. Uma serpente que, para surpresa de ninguém que conhece um pouquinho só de história, conta com o apoio de muita gente. Basta ligar na Globo News ou na CNN ou dar uma olhadinha nos comentários deste vídeo mesmo para perceber isso. Ainda assim, é preciso fazer o certo. E o certo, a meu ver, é continuar vindo aqui para, no mínimo, registrar este momento histórico e que mais cedo ou mais tarde, eu tenho certeza, será passado. Eu peço agora que você considere se tornar assinante da Gazeta do Povo, o único jornal do país que publica editoriais como esse daí, que você vê na tela. Dá só uma olhadinha nesse trecho. Tratar o caso do aeroporto como um crime, abre aspas, contra o Estado Democrático de Direito, fecha aspas, exige considerar ou que xingamentos têm o superpoder de desestabilizar o poder constituído, ou que Alexandre de Moraes é a democracia encarnada. Nada disso faz sentido. Para assinar, é só clicar no link da descrição ou do comentário fixado. Custa apenas R$ 5,90 por mês nos 3 primeiros meses. Por esse valor, você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta, o que inclui o melhor jornalismo feito hoje no Brasil e as minhas crônicas, como essa daí, ó. Tem também cursos, podcasts e o audiobook Revolução SA, que o meu amigo Guilherme Fiuza acaba de lançar pela Gazeta. R$ 5,90. Aproveita que a vinheta vem aí e assina, mas volta, hein, que o vídeo de hoje só tá começando. Bom, eu acho que vale a pena analisar trecho a trecho a fala do Lula sobre extirpar o que ele chama de essa gente. Ou seja, pessoas que estão indignadas com a volta de um ex-presidiário à presidência ou com o autoritarismo indisfarçável de Alexandre de Moraes e que manifestam essa sua revolta como podem.
Neste caso, com as palavras bandido, comunista e comprado. Para começar, temos isso. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma. Nessa, eu vou ser curto e grosso, eu vou ser curto e vou tentar ser o mais elegante possível para falar desse Lula aí. Lula, meu consagrado, chega mais perto. Punido severamente deveria ter sido o militante do PT que empurrou um senhorzinho contra o para-choque de um caminhão e o pôs em coma. É, Lula, o mesmo militante que você elogiou num comício. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso 6 meses, ficou preso 7 meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do instituto. Aí a gente ouve isso daí, entende o que comunista quer dizer com punir severamente. Por causa de um xingamento, ou melhor, por causa de 3 xingamentos: bandido, comunista e comprado. Mas voltemos à fala repugnante de um presidente igualmente repugnante. Um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. Ué, Lula, não era você quem se orgulhava de dizer que era uma jararaca? De novo, curto e elegantemente revoltado. Historicamente, essa daí sempre foi a linha que separou os muitos grandes canalhas dos raros estadistas admiráveis. Os canalhas veem os adversários como animais a serem, ou domados pela força, ou abatidos. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Não é possível uma coisa dessas. Eu vivi para ter o desprazer de ver e ouvir o senhor Luiz Inácio Lula da Silva querer dar aula de etiqueta política, de civilidade. Lula, o civilizado, que há não muito tempo disse isso. E perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu Isso é o que eu chamo de show de civilidade, né, Lula? Mas a cereja do bolo foi mesmo essa ameaça digna dos piores seres humanos e não animais selvagens que já passaram por este planeta. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. Ah, legal, Lula, tem que ser extirpada, é? Mas só por curiosidade, como é que você pretende fazer isso? Será que você pretende, primeiro, identificar os seus adversários políticos? Ah, já sei! E depois disso você vai separar esse pessoal neofascista aí e mandar todo mundo para campos de trabalhos forçados lá na Amazônia, pros lulags, né, Lula? E depois, Lula, você vai mesmo exterminar os 60 milhões de brasileiros que não gostam de você, nem do ministro? Ah, não me diga que você vai repetir o que fizeram aqueles caras lá que você já disse admirar. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar. Pois é, e Lula voltou a falar sobre a Venezuela. Durante uma coletiva de imprensa na Bélgica, o presidente brasileiro disse que a situação será resolvida porque o país está cansado de brigar. O discurso foi feito após a assinatura de uma nota do Brasil em conjunto com França, Argentina, Colômbia, em defesa de eleições justas, transparentes na Venezuela. Segundo esse documento, as sanções econômicas poderão ser suspensas se houver progressos democráticos no país. Para discutir se o governo tem razão em pedir o fim das sanções impostas à Venezuela, o CNN Dois Lados conversa agora com os deputados federais Tadeu Venere, do PT, e Kim Kataguiri, do União Brasil. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Olha, na terça-feira,
Na terça-feira, Venezuela também foi tema aqui do CNN Dois Lados e naquela ocasião eu comecei pelo deputado do lado do governo e depois passei para a oposição. Hoje, por uma paridade de armas, respeito ao que foi feito na terça, hoje eu vou começar pela oposição e depois passar a palavra para o deputado governista. Deputado Kim Kataguiri, na avaliação do senhor, está certo Lula pedir eleições livres e fim de sanções à Venezuela, a forma com que o Brasil tem se comportado? O Brasil ele tem se tornado, no âmbito do Mercosul, um pária, justamente em relação ao seu posicionamento sobre a guerra na Ucrânia e também sobre a Venezuela, né? A medida correta a ser tomada é manter ou até aumentar as sanções em cima da Venezuela até que se pare imediatamente de se violar direitos humanos, de se perseguir, torturar, matar politicamente as pessoas simplesmente porque você discorda delas, de você reprimir manifestações democráticas, de você retirar os direitos políticos dos adversários do governo, né? Como a gente tinha mais de 3 concorrentes ali do governo contra o Maduro que tiveram seus direitos políticos cassados ali por até 15 anos simplesmente por fazerem oposição ao governo. Enfim, essas sanções, elas são instrumentos utilizados pelos países exigirem que haja respeito aos direitos humanos, exigirem que haja respeito a princípios democráticos que a Venezuela, diferente do que o presidente Lula diz, não segue. Né? A democracia, diferente do que o Lula coloca, não é uma coisa relativa. A democracia tem conteúdo, ela precisa ter participação popular, ela precisa ter amplitude de voto, não basta só ter eleição, precisa ter liberdade de expressão, precisa ter liberdade de livre associação, você precisa poder se organizar e fazer manifestações pacíficas contra o governo, e nada disso acontece na Venezuela. Se a Venezuela quer que o mundo retire sanções contra a Venezuela, então você precisa ter eleições limpas, democráticas, soltar todos os presos políticos e parar de reprimir manifestações pacíficas e democráticas. Eu tenho certeza que se fosse, por exemplo, né, um caso envolvendo a Ucrânia, aí o presidente Lula teria um posicionamento completamente diferente, que é o que ele tem sinalizado para a comunidade internacional e que é a razão, inclusive, pela qual o Brasil nem começou o governo Lula e já está sofrendo um embargo, já está sofrendo uma sanção por parte do governo alemão. Deputado Venere, agora o tempo é do senhor. Está certo o Brasil entrar nessa discussão e pedir o fim de sanções à Venezuela? Muitas pessoas críticas ou que não estão entendendo bem o jogo político internacional se questionam, né, os políticos, né, se perguntam por que o Brasil está entrando nessa história. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Brasília, primeiro, mais uma vez, bom dia a você, bom dia ao Kim. A Venezuela é um país que tem 28 milhões de habitantes, é um dos países, territorialmente, um dos países grandes da América Latina, de toda a América Latina. É um país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, um país que vem vivendo um processo de turbulência pelo menos há 30 anos, e nós sabemos que isso não solucionou-se com as sanções que foram impostas, principalmente a partir dos Estados Unidos, né, a partir da decisão dos Estados Unidos, de alguns países da União Europeia. E a proposta que se faz hoje é que se encontre uma saída. Nós não vamos continuar, com todo respeito, eu tenho o deputado Kim, um deputado bastante competente, mas nós sabemos que nós não podemos esperar que o povo venezuelano, que aliás está sofrendo, nós temos aqui, eu estou aqui no Paraná, hoje estou no interior do Paraná, uma situação bastante diferente do que normalmente nós estamos, estou num assentamento MST, uma cidade do interior do Paraná. Mas nós não vamos esperar mais 5, 10, 15, 20 anos para que a solução seja resolvida. O que se propôs, e não foi proposto só pelo Lula, isso aí é bom que nós lembremos que está sendo proposto também pelo Macron, pelo presidente da França, está sendo proposto pelos presidentes da Colômbia, da Argentina, que a União Europeia reconheça que é necessário que nós encontremos uma saída, e essa saída pode vir a partir das eleições de 2024, com acompanhamento de observadores internacionais, que irão dizer se essas eleições foram feitas de forma correta. Claro que é uma série de questionamentos. Nós temos uma grande quantidade de eleitores venezuelanos, eleitoras venezuelanas fora do país. Mas é preciso que nós tenhamos condições de dar passos no sentido de normalizar a situação, para que nós não incorramos num erro de acharmos que quanto mais sanções forem feitas, maior
será a possibilidade de êxito. Isso não aconteceu. Nós já vimos que, inclusive, em períodos muito recentes, o governo anterior reconheceu um governo paralelo da Venezuela, reconheceu o embaixador paralelo da Venezuela. Isso não teve solução. O povo da Venezuela continua sofrendo por conta de uma série de situações, inclusive das sanções. Então, eu entendo que sim, necessário, é produtivo, e nós precisamos encontrar soluções. Que fazer só o discurso nesse momento não vai resolver a situação, vai agravar a situação. E eu acho que tem um histórico que nós precisamos olhar e encontrar. E se a União Europeia e os países da América Latina, que são diretamente os países que estão envolvidos, inclusive principalmente a Colômbia, entendem que é preciso que nós tenhamos esta oportunidade no que vem, acho que é o correto é nós buscarmos a solução. A gente está indo agora para a segunda e última rodada de perguntas aqui no nosso CNN Dois Lados. Pensando em estratégias de comunicação, o que a diplomacia brasileira diz, integrantes políticos também deste governo afirmam, é que o Brasil não pode simplesmente condenar e virar as costas para o que vem acontecendo na Venezuela, até mesmo pelas repercussões, né? A gente tem aí uma crise migratória da vinda dessas pessoas que vêm procurar ajuda aqui no território brasileiro. Então, pensando na comunicação, qual seria então a comunicação mais adequada na avaliação do senhor deputado Kim Kataguiri? Qual posição o Brasil deveria adotar? Não fazer parte desse grupo de países sul-americanos e também europeus que pregam pelas eleições livres na Venezuela, ficar na sua, virar as costas? O que o Brasil deveria fazer na sua avaliação como deputado de oposição, mas levando em consideração que a estratégia do Brasil, dizem aí seus integrantes de governo, é não ficar isolado nessa discussão, ter sim uma participação na resolução dos problemas da Venezuela, né? Ainda mais que a gente está falando aí de crimes contra a violação dos direitos humanos. Eu não sou contra a participação do Brasil em pressionar a Venezuela a ter eleições livres e democráticas. Eu só, primeiro, não acredito que isso vá acontecer, porque Maduro é um ditador sanguinário e que persegue opositores políticos e vai continuar perseguindo. E também acho que o Brasil tem que cobrar primeiro aquilo que a Venezuela deve ao Brasil, né? Não dá para a gente continuar agindo como um financiador de uma ditadura, quando o dinheiro só vai parar nos bolsos dos ditadores, né? Não é verdade que as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, principalmente, têm como foco prejudicar os mais pobres venezuelanos. Pelo contrário, né? O foco é justamente prejudicar a elite burocrática ditatorial venezuelana, que você já teve um levantamento do New York Times que mostrou que esses servidores de elite corruptos venezuelanos possuem mais de 7 mil apartamentos de luxo na Europa, ou seja, utilizando dinheiro muitas vezes de ajuda internacional, eventualmente até dinheiro do Brasil, isso precisa ser investigado, para comprar apartamentos de luxo enquanto a população vive na miséria. Então, sim, o Brasil precisa ter um papel ativo em cobrar o respeito aos direitos humanos, em cobrar eleições livres e democráticas na Venezuela e cobrar aquilo que a Venezuela deve ao Brasil, mas não deve ter a ilusão de que Nicolás Maduro é um sujeito democrático. Ele não é. Apesar do que afirma correntes do PT ou o próprio presidente Lula, Maduro é um ditador sanguinário, é um sujeito centralizador de poder, é um perseguidor de adversários políticos e é um sujeito que condenou a sua população à miséria, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com os embargos, né? Muitas vezes as esquerdas querem utilizar embargos, como por exemplo os embargos que foram feitos contra Cuba, como a razão pela qual o país é pobre. Mas nós já temos estudos robustos aí do Instituto Brookings, da Universidade de Harvard, demonstrando que os padrões de vida, a queda dos padrões de vida na Venezuela, aconteceram muito antes das sanções serem aprovadas em 2017. E só para finalizar, eu concordo num ponto que é um fato que foi colocado pelo deputado, que é de que a Venezuela está em cima de um poço de petróleo, ou seja, ela tinha todo o potencial para ser uma Noruega aqui na América do Sul, mas o que acontece é o contrário. A ineficiência estatal e a ditadura é tão incompetente que ela teve a capacidade de gerar até escassez em um dos produtos naturais que são mais abundantes na Venezuela, que é o petróleo e é o combustível.
Obrigada, deputado Kataguiri. Agora, deputado Venério, o senhor acha que Lula está errando na comunicação porque ele não consegue debelar essas críticas, ainda que o Brasil, enquanto país, se posicione contra as violações aos direitos humanos nesses fóruns internacionais? Quando Lula fala, ele parece relativizar o que é democracia, o que é violência no país vizinho. O senhor acha que Lula está errando na comunicação? Basílio, primeiro eu só gostaria de pedir licença para discordar do deputado Kim, porque o problema da Venezuela, e quem conhece a Venezuela, ou quem conhece pelo menos a região amazônica, sabe que nós não podemos virar as costas para algo que acontece aqui ao nosso lado. Não vai solucionar, Kim. A Cuba está com um embargo há mais de 60 anos, e nem por isso o regime deixou de existir da forma como é. Eu acho que às vezes as pessoas vivem no mundo de Alice, achando que simplesmente o que está nos livros pode ser verdadeiro. Não é. Nós temos um problema real. Nós temos dezenas de milhares no Brasil e centenas de milhares na Colômbia de venezuelanos. Não está atingindo a elite, Kim. Ao contrário do que se diz, a elite venezuelana continua cada vez melhor. A elite venezuelana, como a elite de todos os países que têm regimes que são regimes fechados, se beneficia, inclusive, do embargo. O embargo não vai resolver o problema da Venezuela. O embargo vai agravar o problema da população, que tem uma dificuldade enorme. Sobre estar sob um imposto de petróleo, ela está sob um imposto de petróleo há milhares de anos e há algumas décadas sendo explorado. Talvez você justamente é um deputado jovem, mas deve lembrar que o carrascaço que aconteceu e que iniciou todo um processo que depois levou Chávez, inclusive, ao poder, em 1992, é um processo que foi feito a partir de um aumento de 10 centavos no preço da gasolina, e que teve mais de 400 mortes em Caracas. Então, a gente não pode relativizar a situação como se ela tivesse acontecido a partir dos últimos 12 anos. Nós temos problemas graves na diplomacia. A diplomacia não pode ser tratada apenas como um processo ideológico ou um processo emocional. Quando o presidente Lula diz que é preciso que encontremos soluções, eu acredito que está buscando, sim, fazer. Talvez a sua comunicação para alguns não esteja correta e está tentando modular essa comunicação, mas é preciso sim que nós encontremos uma solução. Nós não podemos conviver com Argentina, com Colômbia, com Venezuela, com Paraguai, como se nós fôssemos uma ilha dentro da América Latina. Nós não somos. Por isso que eu volto a insistir, Basílio, com todo respeito, o mundo de Alice pode ser perfeito, mas o mundo de Alice não existe. Então não adianta ficar sonhando que você vai pressionar a Venezuela, vai cortar isso, vai cortar aquilo, e amanhã ou depois o Maduro vai dizer, ótimo, então estou sendo pressionado, vou voltar ao que era. Não vai acontecer. Como não aconteceu com Capriles, como não aconteceu com outros. Então eu acho que o que nós estamos falando hoje, o Partido dos Trabalhadores está fazendo, primeiro o problema da Venezuela vai ser resolvido pela Venezuela. O que nós temos que fazer é buscar encontrar soluções que possam vir de todos os seus aliados. E volto a dizer, não é o Brasil, a Colômbia, a Argentina e a União Europeia. Então, nós estamos, os únicos que não estão concordando são os americanos. E aí, só para encerrar, me perdoe, Basílio, é bom lembrar, e o Kim deve lembrar disso, uma afirmação feita pelo ex-presidente Trump: se ele estivesse na presidência, simplesmente entrava na Venezuela e tomava o seu petróleo. O interesse é o petróleo, vamos deixar de sermos românticos. O que está em jogo é o petróleo, a maior reserva de petróleo do mundo. Se nós não entendemos isso, nós vamos achar que nós estamos disputando apenas e tão somente um tempo. Foi deflagrada a operação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Penitenciária Federal, bem como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Primeira situação: foram 7 mandados de busca e apreensão em endereços distintos com possível envolvimento no assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes, que já fazem 5 anos que não temos uma resposta de fato e de verdade do esclarecimento total desse crime bárbaro que sofrera aqui, notadamente, Marielle, por ser mulher, parlamentar e combativa na sua atividade enquanto política, e que nós, de fato e de verdade, enquanto sociedade, merecemos uma resposta e uma reprimenda estatal exemplar em relação a todos os envolvidos. Olá, eu sou Marília, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Pois bem,
Foi decretada 7 buscas e apreensões e foi decretada a prisão de Maxwell. Exatamente isso. Quem é Maxwell, Andréia? Um ex-bombeiro militar. E Maxwell foi quem planejou todo o crime, fez campana para saber a rotina aqui de Marielle e organizou toda a situação para que houvesse de fato e verdade o assassinato de Marielle Franco. Mas como que se chegou a Maxwell? E se chegou agora depois de 5 anos? Houve uma delação premiada. Maxwell tinha sido até preso anteriormente, só como aquele que tentou atrapalhar as investigações. Mas agora tem as provas de que ele foi quem planejou todo o crime. Vigiou Marielle, pegou as rotinas de Marielle, fez todo o roteiro ali, o itinerário que ela andava, enfim, deu tudo para o matador. O matador é Rony Lesse. Rony Lesse já está preso. O matador é quem atirou. Rony Lesse é ex-PM do Rio de Janeiro, matador de aluguel ligado à milícia. E tem um terceiro nome, Elcio de Queiroz, também ex-PM do Rio de Janeiro, também preso. Elcio de Queiroz dirigia o carro que pareou ali com o carro de Marielle e com o motorista Anderson Gomes e que sofreram ali uma rajada de uma metralhadora, salvo engano, um fuzil, em que matou os dois. O que ocorre? Um desses 3 fez delação premiada. Quem fez delação premiada, Andréia? Elcio de Queiroz, o que já estava preso. Elcio de Queiroz delatou e entregou todo mundo, ou quase todo mundo. Ele entregou, disse que de fato de verdade quem atirou foi Rony Lesse. Ele dirigiu o carro. E que quem planejou tudo foi o bandido preso hoje, que é o Maxwell, que foi preso hoje. Inclusive, essa delação já foi aceita pelo juiz, já foi homologada. A partir dessa delação, a polícia está fazendo outras investigações para se chegar no principal, naquilo que todos nós queremos, que é o quê, Andréia? O mandante. Quem pagou, quem mandou matar Marielle, quem foi lá e contratou os milicianos, pagou para Rony Lesse matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Existem várias especulações. Pode até ser que Elcio de Queiroz tenha até falado quem foi o mandante. Pode, André? Pode. Mas por que não prendeu então, Andréia, se talvez ele falou até quem é o mandante? A delação premiada, ela não funciona assim. A delação premiada por si só, ela não serve como prova. Ela é um objeto de prova que dá a ramificação para outras investigações, para que de fato e de verdade se colha as provas necessárias. Logo, nas próximas semanas, meu querido, minha querida, nós teremos quem mandou matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Teremos, André? Teremos. E muitos, fazem especulação, até eu, não vou tirar o meu da reta, de que talvez a família Bolsonaro tenha envolvimento nesse crime. Mas por que a gente tem essa percepção? Porque nós sabemos, Bolsonaro há mais de 20 anos tem relacionamento e teve relacionamento com as milícias no Rio de Janeiro. Sim, com policiais que envergonham a farda e começam a agir como bandidos, ou piores que bandidos, porque são bandidos fardados. Então é uma situação muito terrível e muito deletéria para toda a sociedade brasileira, especialmente do Rio de Janeiro, que realmente a milícia ali é público e notório, o seu poder, a sua atividade criminosa em todo o estado. Mas será que a família Bolsonaro tem envolvimento em tudo isso? Tá gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Adriano de Nóbrega, ex-BOP miliciano, morava e era vizinho de Bolsonaro e de Michele Bolsonaro.
Inclusive, ele é envolvido ali junto com Fabrício de Queiroz na toda a questão de rachadinha. São investigados. E Adriano de Nóbrega, ele é ligado a Ronaldo Paulo Alves, major da PM e também miliciano. E ele é o chefe do escritório do crime dos milicianos, em que ele tem envolvimento também com Rony Lesse, que é miliciano, e com Elcio de Queiroz, que é miliciano. Rony Lesse é o autor dos disparos que matou Marielle e Anderson Gomes. E Elcio de Queiroz é coautor do assassinato. Elcio de Queiroz é o coautor e o delator. Ele que dirigiu o carro no momento do assassinato dos dois. Jorge Moretti também foi flagrado falando sobre o assassinato com Marcelo Ciliciano, vereador e opositor de Marielle Franco, que foi o autor de um PL que favoreceu a igreja à época da Michele Bolsonaro ali no Rio de Janeiro. Jorge Moretti, também miliciano, delatou que o chefe, o cabeça, é Ronald Paulo. E ele também delatou, dizendo que Domingos Brazão pode ser o suposto mandante do crime de assassinato de Marielle. E quem é esse Domingos Brazão? Domingos Brazão é irmão de Chiquinho Brazão, vereador e opositor de Marielle Franco, que recebeu um passaporte diplomático de Bolsonaro. Exatamente isso. Bolsonaro deu um passaporte diplomático para o irmão do suposto mandante Domingos Brazão do homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes, segundo o delator miliciano Jorge Moretti. Se tem envolvimento ou não tem, nós não sabemos ainda, mas o que nós queremos é que a justiça seja feita. Seja quem for que estiver por trás, por detrás desse assassinato aqui, dos dois, tem que responder e responder pelos seus crimes e tem que ir para cadeia. E é interessante a gente observar, não sei se você observou, que a Polícia Civil não estava nessa operação. Sabe por quê? Porque ficou comprovado falhas e omissões da Polícia Civil do Rio de Janeiro em toda essa investigação aqui. Logo, houve o afastamento da Polícia Civil e, de fato, de verdade, a Polícia Federal e a Polícia Penal Penitenciária Federal é que agiram em toda essa situação, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por que isso, Andréia? Porque a milícia está infiltrada em vários ambientes do Rio de Janeiro. E aí? Você acha que a família Bolsonaro tem envolvimento enquanto mandante? O que você acha? Deixe seu comentário aí que eu quero saber o seu comentário. E aqui a gente percebe a diferença de governo, não é? Eu já disse para vocês que quando querem, encontram e acham. Quando não querem, tudo é desculpa para ter um problema, para as investigações serem suspensas, enfim, foi o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro não tinha interesse em achar quem matou Marielle. Por quê? O governo Bolsonaro não fez nada. Pelo contrário, fez para atrapalhar. Tirou chefe, diretores da polícia à época que estava investigando, do Ministério Público da época que estava investigando, e deu o cargo e mandou lá para as Europa. Lá para as Europa para não achar e para não realmente as investigações não andarem. Por quê? Ou tem envolvimento direto ou tem envolvimento indireto. E agora a situação vai ser debelada. Sabe-se o autor, o coautor e o partícipes. E o coautor, que estava dirigindo o veículo, entregou tudo e delatou tudo e está sob sigilo. Não duvido nada que ele tenha falado o nome do mandante e que a Polícia Federal e a polícia agora está correndo atrás. Para quê, Andréia? Para angariar e pegar e colher as provas para daqui a pouco decretar a prisão preventiva do mandante, de quem pagou e contratou o matador de aluguel Rony Lesse para esse crime bárbaro
que nós precisamos de uma resposta. Parabéns ao governo Lula, parabéns a Flávio Dino pelo seu trabalho. Isso é um governo sério, um governo de verdade. O outro governo ou estava envolvido diretamente ou indiretamente, porque não tem outra explicação para ter atrapalhado as investigações como atrapalhara, lamentavelmente. Mas essa é a cara e a face do fascismo bolsonarista, não é? Que foi instalado no nosso país, lamentavelmente, graças ao ex-governo desastroso e que ficará na história da nossa nação como o pior governo que nós já tivemos, lamentavelmente. Que seja feita justiça a Marielle, a Anderson Torres e a todos. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.